Olá, boa tarde, ótima terça-feira. O NT Sul começa agora ao vivo de Cachoeira do Sul para cerca de 200 cidades em canal aberto e também em facebook.com/TV Cachoeira. Acesse, participe com a gente enviando o seu recado, a sua opinião. Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul decide fazer greve por tempo indeterminado. Justiça manda cancelar festa adolescente com bebidas alcoólicas em Cachoeira do Sul. Comitiva cachoeirense vai a Brasília em busca de soluções para evitar fechamento da oncologia regional. Prefeitura da cidade quer implantar turno único para gerar economia. E ainda, a luta de quem tem mais de 50 anos para se manter no mercado de trabalho. Estes e outros destaques agora no NT Sul. O parcelamento de salários dos professores do estado do Rio Grande do Sul deixa alunos de 3 escolas com turno reduzido aqui em Cachoeira do Sul. A repórter Gabriela Belo conta os detalhes. 3 escolas estaduais de Cachoeira do Sul estão com turno reduzido desde segunda-feira. Segundo a direção aqui da Borges de Medeiros e também das escolas Liberato e Diva Costa Faquim, os alunos podem continuar com carga horária reduzida até sexta-feira. A decisão foi tomada por conta do parcelamento de salários e até agora foi depositado R$ 350. O município decidiu pela greve por tempo indeterminado em Assembleia Geral no domingo. O posicionamento foi levado pelo presidente do CEPER Sindicato, Jusemar Gonçalves da Costa, à plenária geral da categoria que teve início às 9h30. A decisão da categoria deve ser divulgada nas próximas horas. Já se tem uma decisão. A Assembleia do CEPER, Sindicato do Estado, aprovou no fim da manhã de hoje greve do magistério por tempo indeterminado. A medida foi tomada em virtude da parcela de R$ 350 paga pelo governo gaúcho aos servidores. O CEPER também aprovou que não vai recuperar os dias parados até que o governo realize por completo o pagamento dos salários. O terceiro depósito de R$ 170, aguardado para a última sexta-feira, também não foi feito ontem e pode não se concretizar nesta terça-feira. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul sustenta o cronograma previsto originalmente de quitar as 9 parcelas até o dia 13 de setembro. Uma festa de adolescentes do 3º ano do ensino médio de 5 escolas de Cachoeira do Sul foi proibida pela Justiça. É que na divulgação da festa Volta ao Mundo 100 Dias, o consumo de bebidas tradicionais de 4 países seria livre em forma de rodízio. A promotora Débora Becker classificou o evento como tributo ao álcool. Uma festa jovem que destaca na divulgação via redes sociais 4 países através de suas bebidas características. Tequila do México, vodka da Rússia, caipirinha do Brasil e o absinto da França. Neste mesmo anúncio, promove o preço de R$ 20 para beber à vontade, conforme o cardápio que a cada hora teria uma bebida diferente. Só que esta festa teria classificação 15 anos e tinha como motivação os 100 dias que faltam para a formatura de 200 alunos do ensino médio das escolas Barão, Borges, João Neves, Roque e Totem. Aspectos como esses fizeram com que a promotora de justiça Débora Becker promovesse a ação de suspensão da festa Volta ao Mundo 100 Dias, promovida pela Blitz Produtora e o empresário Baison Baerle na Hype, que seria realizada nesta quarta-feira, véspera de feriado. A promotora classificou o evento como tributo ao álcool, que seria ingenuidade imaginar que os formandos e seus convidados organizariam uma festa com temática direcionada ao consumo de bebidas alcoólicas, mas se absteriam de consumi-las. A juíza Lilian Ritter concordou com ela e determinou o cancelamento da festa, amparada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe e criminaliza a venda de bebida alcoólica para adolescentes. Júlio Mafusa, advogado dos promotores do evento, garante que a boate sempre agiu dentro da lei com relação a ingresso e tratamento de menores, que a ação da justiça, além de ser uma surpresa, foi muito drástica. Mas não recebeu com surpresa a medida, porque a gente toma todas as precauções referentes à não comercialização de venda de bebidas para menores. A boate tem esse hábito. Menores só entram com autorização dos pais, respeitando
o decreto do menor que rige no município de Cachoeira do Sul, e efetivamente nas festas sempre há um controle para que não haja comercialização de bebida para menores. Então, para nós foi uma surpresa o fato do Ministério Público ter ajuizado a ação e a Justiça, de alguma forma, concedido uma liminar, que no nosso entendimento foi uma medida muito drástica, sem sequer ouvir o proprietário da casa, e o evento acabou sendo cancelado. Tu tomou consciência ou ciência do convite, do teor do convite, a divulgação que foi feita em cima de 4 tipos de bebidas relacionadas a países, bebidas estritamente alcoólicas? Não, eu não sabia, porque essas coisas se não passam por mim, né? Na verdade, as festas elas acontecem, são várias festas que são promovidas, né, por todo o complexo hype, né, envolvendo todas as casas noturnas. Então, eu não tenho nenhum conhecimento do que é programado nas festas. Apenas fiquei sabendo da festa em função da medida liminar em si, né, que foi concedida pela doutora Lídia. Há possibilidade de recorrer ou não? Não, caberia o recurso, né? Caberia um agravo de instrumento em cima da decisão, mas nós optamos, já sabendo que isso causaria uma repercussão, sabendo que a imprensa tomaria ciência disso, comercialmente a festa estaria prejudicada, mesmo que a gente derrubasse esta liminar no Tribunal de Justiça. Então, o proprietário optou por não entrar com recurso, acolher a medida liminar, vamos fazer a defesa no processo, demonstrando que a casa efetivamente não comercializa bebida para menores, que a casa respeita o decreto municipal, né? E essa festa vai acontecer num outro momento, em outras condições. Agora, 12:08, realmente esse assunto gerou muita polêmica, reverberou bastante, especialmente ontem à tarde nas redes sociais, em função justamente dessa temática, né, da festa que fazia uma apologia explícita, não é, ao uso de bebidas alcoólicas. E você de casa, o que você acha? Foi correta a medida tomada de fazer aí o cancelamento deste evento, ou deveria ter tido mais um jogo de cintura para que o evento não fosse cancelado? Qual a sua opinião sobre este tema? Você pode acessar facebook.com/TV Cachoeira, dar a sua opinião no nosso vídeo ao vivo do dia. A gente põe a sua opinião, seu comentário no ar aqui na TV Novo Tempo. Bom, nós vamos agora ao quadro Educação com Denise Belladonna, e o tema de hoje é a gagueira. E essa é uma disfunção que afeta a fluência e a comunicação e tem a sua origem na infância. Afinal, qual é a causa da gagueira? Veja o que diz Denise Belladonna. Boa tarde. Você que tem um filho já se preocupou com a forma trancada dele falar? Trancada, eu quero dizer, quando ele começa a repetir sílabas ou palavras e hesitar para iniciar uma fala. Quando isso acontece, a maioria dos pais, sem compreender o que está acontecendo, tende a ficar nervosa e perde um pouco da lucidez para agir no momento, atrapalhando, inclusive, o processo. A pediatra Evelyn Arraes Rocha compara o início da fala de uma criança com os seus primeiros passos. Ela lembra que a criança que está aprendendo a andar leva tombos. Da mesma forma, algumas dificuldades na linguagem podem surgir enquanto se aprende a falar. Enquanto a linguagem está se solidificando no dia a dia da criança, entre o 1º e o 5º ano de idade, pode surgir essa disfluência, essa alteração ocasional na fluência da fala, especialmente em momentos que a criança está cansada ou agitada, respondendo a perguntas ou conversando com alguém que não está lhe dando atenção. Isso gera uma ansiedade que pode causar a disfluência. A disfluência melhora espontaneamente ou diminui com a consolidação da linguagem. Por outro lado, na mesma fase da infância, a criança pode apresentar sintomas de gagueira que são bem semelhantes aos da disfluência, só mais frequentes, mais intensos e permanecem após a consolidação da linguagem. As causas da gagueira são difíceis de identificar, até porque, entre os estudiosos do assunto, elas estão indefinidas. Neurologicamente, a linguagem demanda de um amadurecimento cerebral envolvendo algumas variáveis como a genética, a própria anatomia cerebral, as sinapses, o contexto familiar e outros fatores externos.
Todos estes fatores podem estar envolvidos num diagnóstico de gagueira, tanto para o surgimento como para a permanência. A gagueira não seria um problema se não impactasse a qualidade de vida no que diz respeito aos estudos, ao trabalho e ao convívio social. As pessoas que convivem com essas crianças, familiares, professores, colegas, todos devem conhecer o problema e manterem-se calmos ao travar diálogo com a criança. Veja algumas orientações. Permaneça olhando para a criança enquanto ela fala, com calma, sem querer completar suas frases. Interesse-se pelo que a criança está falando, demonstre isso a ela. Não faça observações do tipo mais devagar, calma, pense antes de falar. Não impeça, mas também não obrigue essa criança a falar em público. Faça uma pergunta ou colocação de cada vez. A leitura entonada e vagarosa dos livros infantis pode ser uma aliada no processo. Existe também um profissional que pode ser parceiro no momento em que houver preocupação dos pais pelo agravamento da gagueira. É o fonoaudiólogo. E se você se interessou por este assunto, não perca o comentário da próxima semana, quando eu estarei com a fonoaudióloga Marcele Moriço, esclarecendo dúvidas e dando mais informações sobre esse assunto. Até o nosso próximo encontro. E estudantes que residem em uma cidade e estudam em outra têm direito ao passe livre estudantil. Para isso, é necessário comprovar renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. O cadastramento está em andamento na sede da Secretaria de Indústria e Comércio, na Coordenadoria da Juventude de Cachoeira do Sul. O chamado passe livre estudantil, na verdade, é uma ajuda de custo, mas que é muito bem-vinda para muitos universitários. Estou aqui na SMIC e converso com a Fabiane de Moraes, que nos dá mais detalhes sobre o início do cadastramento que começou na última sexta-feira, né, Fabiane, e vai até a próxima sexta-feira, dia 8. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Nós iniciamos, então, o cadastramento para os primeiro e segundo semestres de 2017, no dia 1º, vai até sexta-feira, dia 8, aqui na SMIC, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 15h30. O pessoal pode verificar no site da Prefeitura, no ícone Downloads, Passe Livre Estudantil. Ali está disponível todos os formulários necessários e a documentação para fazer essa inscrição. Quem já participou desse tipo de cadastramento sabe que são muitos documentos. Por isso, então, foi criada essa ferramenta, através do site da Prefeitura. Exatamente. Inclusive, quem já tinha cadastro tem que fazer a renovação, apresentar os atestados de frequência, né, do segundo semestre, o primeiro agora que já encerrou, e a matrícula do segundo de 2017. Não, um item muito importante é a carteira estudantil, que tem que estar ou com a taxa paga para a União Estadual dos Estudantes, ou se quiserem vir na quarta-feira, a UE vai disponibilizar uma pessoa que vem para fazer essas carteiras ao custo de R$30. Ele já pode levar a carteira na hora, faz a foto na hora e pode pagar a taxa aqui. Vai agilizar bastante o processo, então. Todos os estudantes, então, não só universitários, poderão fazer a sua carteira de estudante aqui na SMIC nesta quarta-feira. Exatamente, não só os que usam o passe livre, mas quem quiser da comunidade fazer a sua carteira de estudantil, né, pode vir acessar aqui o serviço a partir de quarta-feira. Até porque essa carteirinha, para quem tem, ela dá vários benefícios, né, Fabiane? Questão de gratuidade, de meio ingresso, tem várias vantagens, né? Sim, várias vantagens para o estudante, meio ingresso, cinema, teatro, shows, eles têm bastante acesso, né? Facilita. O Passe Livre Estudantil faz o cadastramento agora, a pessoa entra no sistema, a partir de quando ela começa a receber esse benefício? Olha, depende muito da Metroplan. A gente faz esse cadastramento, a Metroplan analisa e depois eles repassam o recurso. O pessoal recebeu em julho agora o segundo semestre do ano passado, então é um pouquinho demorado, mas com certeza eles têm esse auxílio, né, garantido depois que faz o cadastramento. Há que se destacar, né, Fabiane, para as pessoas que não têm esse conhecimento, que o benefício só é concedido depois, após o final do semestre, porque há necessidade de comprovação de frequência, é isso? Exatamente, eles têm que comprovar a frequência e a matrícula do próximo semestre para poder cadastrar para o segundo de 2017. Qualquer universitário pode fazer, quais são as condições? Eles têm que receber a renda per capita de até um salário mínimo e meio,
por integrante da família, né, comprovada essa renda, e no caso a carteira estudantil, que é uma condição ou o pagamento da taxa ou ter a carteira já de estudante e residir no município e estudar fora daqui, Santa Cruz, Santa Maria, isso é no caso essencial, né. Algum telefone de contato, Fabiane, para informações? Sim, aqui da SMIC é o 3724-6012, né, ou 3723-7559. Fabiana, obrigada pelas tuas informações. Tá aí a dica então, até sexta-feira, dia 8, aqui na SMIC, cadastramento para o Passe Livre Estudantil para você que é estudante universitário. E amanhã, quarta-feira, aqui na SMIC também, confecção de carteirinha de estudante. Você vem aqui, traz os documentos, na hora já sai com o documento na mão. Aproveita essa oportunidade, porque senão só através da internet mesmo. Obrigado pelas informações, Lena. E a terça-feira está sendo chuvosa em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Segundo previsão da SOMAR Meteorologia, as precipitações que chegaram ao sul do estado ontem se espalham por quase todo o território gaúcho. Mas a chuva é pouca. Vamos ver a previsão completa para esta terça-feira. Em Cachoeira do Sul, a terça-feira será de tempo nublado. Pancadas de chuva durante o dia todo, mínima de 16, máxima de 22 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira, trazendo chuva que deve permanecer durante todo o dia na maioria das regiões. A frente fria traz queda de temperatura e interrompe uma sequência de dias escaldantes. Chove principalmente nas regiões oeste e sul do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 21. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 22 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18. Dois caixas eletrônicos do Banrisul foram explodidos na madrugada desta terça-feira em Arambaré, cidade de pouco mais de 3.600 habitantes, localizada no sul do Rio Grande do Sul. Conforme a Delegacia de Pronto Atendimento de Camaquã, os criminosos conseguiram levar dinheiro dos terminais e, durante a ação, dispararam para o alto a fim de afastar quem se aproximasse. A polícia não sabe ao certo quantos criminosos participaram da ação. Entretanto, testemunhas relataram que o grupo utilizou 3 carros, um Space Fox preto, um Fiesta Sedan preto e um Ford Focus prata. No local do crime foram encontradas cápsulas de revólveres calibre 22 e 38, pistola 9mm e espingarda calibre 12. Não havia policiais militares na cidade e por isso foram chamados reforços das cidades vizinhas como Tapes e Camaquã. A investigação agora vai ficar com a Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Com o ataque ao posto do Banrisul de Arambaré, o Rio Grande do Sul igualou em 9 meses o número de ataques com explosivos registrados ao longo do ano de 2016, 51 casos. Agora, meio-dia e 20. Gente, quinta-feira é feriado, dia 7 de setembro, e o NT Sul prepara um programa super especial com histórias de pessoas que representam ou que representaram o nome do nosso país. Uma dessas histórias é a do militar cachoeirense João Pedro Paz. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Detalhe, a participação dele naquele triste conflito rendeu uma bela história de amor, que virou até música, veja só. E quando o navio zarpou, que em direção ao Brasil, eu fiquei lá. Esse foi o momento mais triste da minha vida. Foi a saudade, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia ver ela. E disse estas palavras a uma jovem quando a vi. Você não pode perder esta super história. Esta é apenas uma das histórias que a gente vai contar, né, de pessoas que representaram ou que representam o nome do Brasil e
claro, né, cuja consciência, né, tem o nome, a pátria brasileira acima de tudo. Agora, 12h21, é hora de um rápido intervalo, mas ainda antes quero destacar a sua participação por aqui, facebook.com/TV Cachoeira. Você participa, interage com a gente, dá a sua opinião. O Glênio Florense mandando o seu recadinho, está hoje em Vera Cruz. Obrigado, Glênio, grande abraço para você, boa tarde. O Patrick Lennon também passando por aqui, obrigado pela participação. Loreci Dutra, Rudy Klein, muito obrigado aí a todos pela participação. Você que não mandou o seu recado, não deu sua opinião, não fez o seu comentário ainda, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente já antecipa informações sobre o desfile do Dia do Gaúcho, que acontece em 20 de setembro. Ano passado, o tradicional desfile a cavalo foi proibido. Nós vamos saber o que está previsto para este ano. Ainda a comitiva cachoeirense vai a Brasília em busca de soluções para evitar fechamento da Oncologia Regional de Cachoeira do Sul. E a Prefeitura da cidade quer implantar turno único para gerar economia. Ainda a luta de quem tem mais de 50 anos para se manter no mercado de trabalho. O NT Sul volta já. Cachoeira do Sul prepara a tradicional festa do Dia do Gaúcho no dia 20 de setembro. Os preparativos para o desfile já estão a todo vapor e as inscrições para participar vão até o dia 10 de setembro. Uma das datas mais esperadas pelos tradicionalistas do Rio Grande do Sul é o dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho. Para nos dar mais informações das comemorações aqui em Cachoeira do Sul, vou conversar com o Marcos Silva, ele é presidente da Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul. Marcos, esse ano, novamente um grande evento aqui na cidade. Sim, a 54ª edição da Semana Farroupilha, né? Um grande evento, com certeza, é marca registrada, já histórico em Cachoeira. Estamos aí com tudo pronto já para os festejos farroupilhas de 13 a 20 de setembro. Uma coisa que muita gente quer saber esse ano é a questão dos cavalos. Nós tivemos o ano passado uma situação envolvendo o mormo. Esse ano a situação já está definida? Sim, a mesma forma do ano passado. Haverá fiscalização, identificação dos animais, né? Todos deverão portar a guia de GTA de acordo com a legislação, né? Nós temos que fazer o desfile de acordo com a legislação, conforme a lei prevê, a gente cumpre essa determinação. Já existem, como é que está o número de inscritos para esse ano? Já existe um número? Nós fixamos uma data até o dia 10 de setembro próximo agora, para as inscrições dos cavalarianos nas suas entidades, né? Então, ontem nós tivemos reunião ontem à noite com os patrões e a informação que nos foi passada é que o pessoal está aderindo, está indo até as entidades e fazendo as suas inscrições para desfilar no dia 20 de setembro. Mas nós temos prazo ainda até o dia 10 de setembro para que essas inscrições ocorram. Quem está nos vendo nesse momento aqui, por acaso queira participar, procura quem? Algum telefone de contato? Como é que tem que fazer? É livre, procura a entidade do seu gosto, né? A entidade a qual é sócio, a qual é simpatizante, né? Procura a patronagem, o capataz campeiro e faça a sua inscrição para o desfile de 20 de setembro, que dia 10, os inscritos até o dia 10 irão desfilar. Após o dia 10, aí não haverá mais inscrições, né? Então, o pessoal, os cavalarianos, né? Podem procurar as entidades, estão todas de portas abertas aguardando aos cavalarianos para fazer a sua inscrição até o dia 10. Existe um número de participantes? Olha, não existe um número fixado, né? Nós, logicamente, o desfile do ano passado foi bastante reduzido, até pelas exigências, né? Porque todo animal tem que estar devidamente em dia, a sanidade animal tem que estar em dia para participar do desfile, para poder tirar a guia GTA, né? Então, esse ano espera-se em torno de 1.000 cavalarianos. Com relação à programação do desfile, alguma novidade com relação ao ano passado? Olha, o desfile é temático, né? Como os outros anos, né? Onde fizemos o sorteio da ordem de largada. Esse ano nós teremos, sim, como destaque, vamos dizer assim, a participação do 3º Batalhão de Engenharia em Combate, até pelos 100 anos de história em Cachoeira do Sul. Eles serão homenageados e farão parte integrante do desfile de 20 de setembro. Com relação à concentração, o percurso do desfile esse ano? A concentração da Rua Barão do Viamão até a Coronel Santos Filho, né, onde nós já fizemos todo o mapa, inclusive, das localizações das concentrações, né?
E ali em frente ao asilo municipal, ao asilo cachoeirense ali, nós teremos na Avenida Brasil aquele brete que montamos o ano passado para a fiscalização de todos os animais, né, de todos os cavalarianos que ali passarem para adentrarem a Júlio de Castilho. Mas o resto é conforme foi o ano passado, né, nós repetiremos a mesma dose. Marcos, para a gente terminar, alguma informação que você queira acrescentar para os telespectadores? Não, só o convite, né? Convite tanto à nossa comunidade cachoeirense, que sempre apoia os nossos eventos, né, quanto aos cavalarianos, para que procurem as entidades, que nós possamos fazer uma bela Semana Farroupilha e possamos fazer também um bom desfile no dia 20 de setembro. Apenas 20% dos cachoeirenses fizeram o cadastro biométrico até agora no cartório eleitoral da cidade. Apesar de não ser obrigatório para as eleições do próximo ano, o Tribunal Regional Eleitoral estabeleceu uma meta de 4.500 eleitores identificados biometricamente neste ano em Cachoeira, número que ainda não foi atingido. Apenas 3.000 cachoeirenses foram cadastrados, segundo dados da 10ª Zona Eleitoral. A repórter Gabriela Belo traz mais detalhes. Apesar de não ser obrigatório, até o momento 21% dos eleitores aqui de Cachoeira do Sul buscaram o recadastramento. Ao meu lado está o Leandro Moraes, ele que é chefe aqui do cartório de Cachoeira do Sul, para falar para a gente como está a busca e como está sendo o atendimento. Boa tarde. Boa tarde. Os eleitores de Cachoeira do Sul, eles têm comparecido num percentual razoável ao cartório eleitoral. Desde março desse ano a gente vem fazendo campanha, a gente vem encaminhando material às instituições e órgãos públicos para chamar a atenção aos eleitores de que o cartório eleitoral já trabalha com esse sistema de biometria e que os eleitores podem comparecer e realizar essa biometria. Se identificar biometricamente no cadastro eleitoral. Ele ainda não vai servir, não vai ser obrigatório para as eleições do ano que vem, mas é bom e uma dica dada por ele aqui é por conta de evitar filas, é isso mesmo? Exatamente, a gente tem chamado a atenção aos eleitores de Cachoeira do Sul que compareçam ao cartório quanto antes para que realizem essa biometria e evitem filas futuras, né? Em um determinado momento a biometria ela vai passar a ser obrigatória e a gente estima pelo eleitorado de Cachoeira do Sul, em razão de ter um número bem considerável, que haverá filas e haverá demora no atendimento. Então os eleitores que já compareceram e que vão comparecer durante esse período não obrigatório, eles já vão estar identificados biometricamente e já vão ter realizado essa etapa da biometria. A previsão da obrigatoriedade já tem data? A gente não tem uma data certa ainda, a gente trabalha com um projeto do TSE de que até 2020 a gente realize o cadastramento de todos os eleitores de Cachoeira do Sul. O processo de votação vai ser mais rápido ou bem pelo contrário? O processo de votação na eleição do ano que vem ela vai ser um sistema híbrido, né? Os eleitores que já realizaram a biometria vão ser identificados biometricamente, os eleitores que ainda não realizaram vão adotar o procedimento comum, né? Com a identificação pelo documento de identidade, pela folha de votação. A gente não sabe ao certo se isso vai trazer mais rapidez para o momento da votação. O que a gente sabe é que o procedimento ele vai ser mais seguro, né? O eleitor identificado biometricamente só vai poder habilitar a urna para votação por ele mesmo. Então, a gente vai ter a segurança de que só a pessoa vai votar por ela mesma. Quais são os documentos necessários para quem está nos assistindo neste momento e vai buscar aqui o cartório? Os documentos são simples. A gente precisa de um documento de identidade, né? Carteira de identidade, pode ser a CNH, se não tiver pode ser uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento e também um comprovante de residência atualizado, uma conta de água, uma conta de luz atualizada pelo menos dos 3 últimos meses. 21%, esse número, vocês tinham essa expectativa que neste primeiro ano, neste primeiro período, seria esse o resultado? Na realidade, a gente está um pouco abaixo ainda do esperado, né? A gente precisa de um pouco mais, né? Pelas metas estabelecidas pelo TRE, a gente teria que ter atingido para esse ano em torno de 4.500 eleitores e a gente atingiu 3.000 eleitores. Então a gente está um pouco abaixo, mas a gente vem trabalhando, vem divulgando para que os eleitores compareçam ao cartório e a gente possa atingir essa meta e facilitar a vida dos eleitores lá na frente quando a revisão ela vai se tornar obrigatória. De um total que é de cerca de 60.000 eleitores. 69.000 eleitores, exatamente. Esse é o total do eleitorado de Cachoeira do Sul. Aproximadamente a gente já realizou em torno de 14.000 eleitores já realizaram a biometria.
Muito obrigada pelas informações. Vamos ainda alertar qual é o horário de funcionamento aqui? O horário de funcionamento do cartório é de segunda a sexta, das 10 até as 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Muito obrigada pelas informações. Lembrando então a todos os telespectadores que, apesar de não obrigatório, é bom se antecipar até mesmo para evitar filas. Temos uma eleição no próximo ano. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriela. Claro, sempre bom antecipar, né? Não deixar para a última hora, porque depois é aquela correria, né? Bom, a Prefeitura de Cachoeira do Sul quer adotar o turno único, ou seja, os servidores trabalhariam apenas 6 horas por dia. A Secretaria da Fazenda argumenta que essa medida vai gerar uma economia de R$ 72 mil por mês. O projeto será enviado esta semana em regime de urgência para a Câmara de Vereadores da cidade. O turno único, instituído no governo Neyron Viegas como medida para conter gastos, foi adotado de agosto a dezembro de 2016 e rendeu aos cofres públicos uma economia de aproximadamente R$ 400 mil. Com a arrecadação em baixa no segundo semestre de 2017, o atual prefeito Sérgio Gnatti deve encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei solicitando a autorização dos vereadores para a implantação do turno único neste ano. A questão parece não muito bem definida por alguns vereadores e nem bem aceita por outros. Já vou avisar que eu sou contra, tá? Esse turno único aí da prefeitura. Vão achar um jeito de economizar. Outro vereador que acompanha o voto de Itamar Luz é Marcelinho da Empresa, que se posicionou contrário ao projeto. Valdocir Marques, que na sessão se posicionou contrário ao projeto, mudou de ideia, dizendo que se votar contra pode estar prejudicando o funcionalismo público. Os vereadores Gilmar Dutra e Jorginho Fialho aguardam reunião de bancada para fechar a questão. Igor Noronha disse aguardar parecer do Tribunal de Contas, já que entende que, como são funcionários do Executivo, não há necessidade de autorização do Legislativo. Luiz Paixão, Azevedo, Thelda Assis e Daniela Santos ainda não definiram sobre o voto. Os vereadores Castelo, Jeremias Madeira, Felipe Franja e Carlos Alberto não foram localizados. 3%. Essa foi a proposta de reajuste apresentada pela empresa Transporte Nossa Senhora das Graças para os motoristas de Cachoeira do Sul, que reivindicam o reajuste de 5% mais a reposição inflacionária de 5%. O índice apresentado pela empresa foi avaliado em assembleia na noite de ontem e não chegou a ser motivador para que a categoria paralisasse em definitivo os serviços, o que comprometeria o transporte coletivo da cidade por ser a única empresa detentora do transporte em Cachoeira do Sul. Eles seguem em estado de greve e devem apresentar uma contraproposta ao diretor da TNSG ainda na tarde de hoje. Uma comitiva cachoeirense segue para Brasília hoje. O grupo tem audiências com os ministros da Saúde e da Educação. A pauta principal é o pedido de mais recursos para a oncologia da região, que corre o risco de ser fechada. É que a Prefeitura de Cachoeira recebe do governo federal R$ 133 mil por mês, mas precisa pagar cerca de R$ 232 mil a mais todos os meses pelo serviço. Lidera a comitiva o prefeito Sérgio Gnatti. E a gente fala agora sobre mercado de trabalho. Encontrar emprego hoje em dia é um desafio para qualquer pessoa. E a dificuldade aumenta para quem tem mais de 50 anos. Mas esse cenário está em transformação. Há pouco mais de 2 anos, Norilda ficou viúva e entrou em depressão. Aposentada desde 2007, ela percebeu que precisava de um emprego para vencer a doença. Pediu uma vaga no supermercado ao lado de casa, onde já era conhecida de todos, e foi prontamente contratada. Com 55 anos à época, não teve as mesmas dificuldades que pessoas de sua faixa etária costumam encontrar. Nessa idade, a pessoa tem mais dificuldade por causa do preconceito da idade, né? Eu diria que, não sei no meu caso, que nessa idade é que a pessoa realmente entende de trabalhar, né? Dá mais atenção ao serviço, tem mais responsabilidade, ela procura fazer tudo de si para poder garantir esse emprego, né? O chefe de Norilda afirma que o supermercado tem tido preferência por pessoas mais experientes.
O mercado de trabalho está mais difícil para essas pessoas que têm essa faixa etária, e quando essas pessoas conseguem se empregar, elas são mais motivadas que muitas vezes que os jovens. São pessoas que realmente são pessoas comprometidas com a empresa, pessoas que são corretas, que não falta trabalho, e são pessoas que já têm uma vida já bem formada. Então são pessoas que nós estamos dando preferência no momento. Ainda assim, as pessoas mais velhas não são imunes à crise econômica que afeta o país. No mês de maio, por exemplo, foram admitidas no Rio Grande do Sul 5.284 pessoas de 50 a 64 anos, mas foram demitidas 9.050, um saldo negativo de 3.766 trabalhadores. No mês seguinte, a Tânia, de 62 anos, ficou desempregada. Aí tu pergunta por que eles dizem que isso aí é o perfil. Então quer dizer que o perfil, se a pessoa tem experiência, então quer dizer que está contando a idade. Aí eles dizem que é o perfil, que é o local que a pessoa, a cidade que a pessoa mora, a distância. Eu acho que é por causa do ônibus também, né? Eu acho que deve ser isso aí, porque tá bem difícil mesmo. Apesar das dificuldades, a obtenção de emprego pelo público de 50 a 64 anos aumentou em 50% de janeiro a setembro de 2017 em relação ao igual período do ano anterior. Isto para as pessoas que procuraram o Cine no Rio Grande do Sul. No entanto, as vagas nem sempre são aquelas que estas pessoas mais experientes desejariam. As ocupações são no trabalho doméstico, né, como empregada doméstica, na faxina, portaria de edifício e, surpreendentemente, na colheita da maçã, né? Para esses empregos é que as pessoas... Eu digo surpreendentemente porque é um tipo de trabalho que exigiria, talvez, vigor físico, né? E a gente talvez pensasse que fossem os mais jovens que fossem trabalhar nisso, mas não é assim que está acontecendo. A coordenadora também ressalta que o Cine emprega apenas 14% dos que procuram vaga. Ou seja, este aumento na obtenção de emprego pelos trabalhadores de maior idade não chega a ser motivo para comemoração. E apesar da evolução tecnológica no meio rural nas últimas décadas, a lida do campo permanece exigindo muita força física, especialmente nas pequenas propriedades. É por isso que cada vez mais os postos de trabalho são ocupados por pessoas mais jovens. Mesmo assim, muita gente acima dos 50 anos continua tirando o sustento do suor deixado todos os dias no campo. Aos 65 anos, o seu Nelson nasceu e vive até hoje no campo, em Carlos Barbosa. Já está aposentado, mas continua trabalhando. Faz porque gosta, mas admite que é serviço pesado, profissão que os filhos, por exemplo, preferiram não seguir. Quem sabe é o serviço pesado para dizer que é, e depois o que eles gostam de estar livre fim de semana, o jovem. Que ali, né, no meio rural tem que trabalhar sábado e domingo, não tem horário, né? O seu Valmir, de 57, começou a atividade já adulto e há 28 anos está no mesmo aras. Mas é um dos poucos com mais idade na equipe que cuida de 30 cavalos de várias raças no Lami, em Porto Alegre. A gente trabalha como se estivesse trabalhando com os filhos da gente. E isso aí que eu adoro é o campo, não adianta. Mas quando se gosta do tipo de trabalho que a gente faz, nada fica pesado. A gente gosta, então não tem. A gente não mede sacrifício para manter os bichos ali. A procura dos empregadores hoje é por trabalhadores mais jovens exatamente pela exigência física. Mas é uma mão de obra que nem sempre é especializada e tem alta rotatividade. A gente pega o pessoal que não tem conhecimento com cavalo, não sabe lidar com cavalo, aí tu passa todo o conhecimento, o cara aprende toda a lida, tudo, quando tu vê ele vai embora. Tu tem todo o investimento de ensinar, de fazer a coisa acontecer e vai embora. Aí tu reinicia de novo, porque vem um novo que geralmente não tem experiência, né? Então é bem complicado. Dados da Emater indicam que de 378 mil estabelecimentos rurais, 40 mil não teriam quem continuasse o negócio. A maioria das bancas que tem aqui, nós vamos ver que todas elas têm um jovem, né? São muito poucos. Por quê? Porque eles estão vendo que aqui tem uma agregação de valor, que aqui tem um trabalho bonito, interessante de fazer e que está atraindo ele para esse trabalho. E ele está vendo que no final das contas, aqui também sobra mais dinheiro, através de não vender o seu produto in natura, mas vender o seu produto agroindustrializado.
O seu Lorivo tem 55 anos e toca a produção de mel que sustenta a família em Agudo. Às vezes o pessoal me pergunta, tu trabalha todos os dias com as abelhas? Daí às vezes a gente nem sabe, mas é verdade, a gente faz quase, se não tem uma coisa, a gente faz outra. Ou está vendendo mel, ou está invasando mel, ou está olhando as abelhas. A esposa e o filho de 14 anos ficaram na propriedade. Ao lado dele, na Expo Inter e no futuro do negócio, está a filha Meline, de 20 anos. Ela decidiu estudar agronomia, se atualizar e continuar no campo. Tem muita tecnologia e essas coisas da questão de viagem, também já fui em várias, nas feiras fora do estado, né? O pai ouve o conselho da filha que traz lá da faculdade alguns novos conhecimentos? Olha, de vez em quando ele dá uma escutada, né? Mas às vezes permanece, né, o que foi ensinado também. Se eles conseguirem continuar pela metade, né, ou depois o gurizinho é mais pequeno ainda, né, daí, mas de repente vai embora, né? Tá junto, tão junto, né? É isso aí, legal ver a família reunida, né, e trabalhando em torno de um mesmo objetivo. E ainda sobre quem tem mais de 50 anos, tomara que a legislação possa avançar também. Tivemos recentes modificações que quem tem mais de 50 anos, quem sabe já chegou a uma idade um pouquinho mais avançada, quem sabe possa trabalhar um pouco menos ou que a legislação seja flexibilizada a ponto que fique bom, né, para os dois lados, tanto para o trabalhador quanto também para o empregador. Bom, é hora da sua participação aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. Você interage com a gente, manda o seu recadinho, dá a sua opinião junto com a gente aqui no NT Sul. Luiz Eduardo Oliveira manda o seu recado, ele está assistindo o NT Sul em Dom Feliciano. Grande abraço aos amigos aí desta região. Obrigado, Luiz, pela participação. Também conosco o Isaac Rodrigues, fazendo um comentário sobre este tema que gerou grande polêmica aqui em Cachoeira do Sul, envolvendo o cancelamento de uma festa pelo uso de bebidas alcoólicas, né, ou por fazer apologia, pelo menos, a isso aqui na cidade, decisão que saiu ontem. O Isaac Rodrigues diz aqui, bebidas alcoólicas para menores em boate sempre foi permitida de certa maneira, pois no bar podem até barrar a venda, mas depois não há como fazer uma fiscalização efetiva. E ele diz aqui ainda, ou seja, não podem comprar, mas ingerir tudo bem. Ele questiona a questão de fiscalização, que não haveria como barrar, portanto, o consumo. Bom, você pode ainda mandar o seu recado, facebook.com/TV Cachoeira. Depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente conversa com a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul, Juliana Bittencourt. Nós vamos falar sobre vagas temporárias de emprego para o fim do ano. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que a geração de vagas cresça ao menos 5,2% este ano. Nós vamos ver o que projetam os lojistas em Cachoeira do Sul. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta aqui na TV Novo Tempo e a gente fala agora de um assunto muito importante, que são as contratações temporárias que normalmente acontecem no fim do ano, especialmente no Natal e também no Ano Novo, quando há, evidentemente, uma demanda maior no comércio de todo o estado do Rio Grande do Sul. Este ano, aqui no Rio Grande do Sul, há uma expectativa positiva dessas contratações. Há indícios de que tenhamos pelo menos 5,2% de crescimento, de acordo com o CDL Porto Alegre e também com dados de outros institutos. Para a gente saber como está esse cenário aqui em Cachoeira do Sul, nós recebemos no estúdio do NT Sul a Juliana Bittencourt, ela que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui na cidade. Juliana, boa tarde, obrigado pela presença conosco aqui. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores da TV Novo Tempo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos a presença. Juliana, como é que está esse cenário aqui? Podemos ser otimistas em relação à Cachoeira do Sul nesse fim do ano? Ou o cenário aqui na cidade, como a gente já viu, lojas fechando, inclusive locais, pontos comerciais famosos, que daqui a pouco a gente passa na frente, está lá a placa de aluga-se. O que dá para esperar até o fim do ano? Bom, eu sou uma pessoa bastante otimista, né? Então eu sempre, né, eu prefiro então o otimismo, mas acredito que na nossa cidade vai se manter as contratações temporárias. Estive conversando com alguns lojistas locais, né, que a tendência é manter as contratações do ano passado e também nós temos outros que vão reduzir pela metade. Então, assim, na média, então acredito que nós vamos manter
né, as mesmas contratações que foram realizadas em 2016. Então não dá para ter uma esperança, uma expectativa positiva de que a cidade vai abrir uma quantidade grande de vagas, por exemplo, supermercados ou, enfim, independentemente das lojas, né, não há uma expectativa de que muitas vagas sejam geradas, novas vagas até o fim do ano, né? Talvez, né, os números surpreendam mais adiante, né? Acho que é um pouco cedo ainda para a gente poder avaliar isso, né? Então estive conversando aí com alguns lojistas, mas assim, a preocupação maior do lojista hoje é com relação à estratégia da empresa, né? O que fazer para atrair os clientes para sua loja para consumir. Acredito sim que mercados vão ter que fazer contratações temporárias, que a gente sabe que é um período assim intenso de compras, né? Mas de forma geral, eu acredito que vai se manter. Um esforço maior, então, praticamente na questão da manutenção do quadro atual do que necessariamente em pensar em ampliar ou que ter mais gente na equipe, né? Sim, exatamente, né? Porque nós estamos passando, né, por uma recessão, né? Então houve uma diminuição de consumo, né? Então existe um grande desemprego aí, nós sabemos disso. Então isso aí acaba influenciando sim, né, as compras e as decisões de compra, e também no final de ano. Mas, né, vamos ser otimistas e vamos, né, eu quero me surpreender, né, no final do ano, que, né, com essas contratações que elas aconteçam, né, dentro das necessidades de cada segmento. Ok. Bom, a Juliana, nós estávamos conversando aqui antes de entrarmos no ar, ela me falava desse foco do CDL também no treinamento, né, das empresas, o foco na formação, e é algo que as empresas cada vez mais precisam para fidelizar o seu cliente, entender, né, as necessidades dele, para fazer um bom atendimento. Como é que você vê, Juliana, hoje em Cachoeira do Sul, o atendimento, de maneira geral, das empresas, o vendedor, aquele que está ali na porta, o cliente entra? Você acha que nós já evoluímos, tem um caminho longo ainda para a cidade melhorar nesse aspecto? Eu vejo com bons olhos, eu acho que o nosso atendimento é bom, mas precisa sim ser melhorado. Eu acho que a melhoria ela deve ser contínua. Nós temos que nos preocupar sempre com essa questão, né, do bom atendimento, nós empresários. E o treinamento, né, ele tem que ser contínuo também. Né? Então a CDL entende hoje que é algo importante, né, que nós precisamos treinar as nossas equipes, motivar as nossas equipes para atender cada vez melhor. Porque o cliente, ele gosta de se sentir importante, ele precisa ser reconhecido, valorizado, né, e ter atendidas as suas necessidades. Bom, e aí nesse sentido do treinamento, do foco no mercado, do foco no cliente, já agora nos dias 19 e 20 de outubro, a data está correta, Juliana? 19 e 20 de outubro, tem a convenção lojista aqui de Cachoeira do Sul, que vai acontecer na Sociedade Rio Branco e que pretende reunir toda a classe. Fala um pouquinho para a gente sobre as atividades, as atrações da convenção. A Convenção Logista da CDL, então, é um evento já tradicional, né? Já acontece, estamos na 12ª edição, então é um momento de treinamento e oportunidade de desenvolvimento do nosso comércio e nós aguardamos todos os nossos lojistas, né, e comerciários, né, para aproveitar e desfrutar desse momento, né, para aprender um pouquinho mais, né, e descobrir, né, algumas ferramentas novas para poder estar aplicando dentro das suas empresas. Ok. O que dá para destacar já da programação? Quais são as atrações confirmadas? O nosso tema é pensar, transformar e voar. Então, nesse ano a gente vai levar, né, muito a questão da inovação para dentro das empresas, que nós entendemos que é algo muito importante. Então, estamos passando por grandes transformações, principalmente tecnológicas, né? E o nosso empresário precisa estar preparado para essas transformações e também se preparar e também, assim, rever o seu negócio. Então, esse é o nosso objetivo, com que os nossos empresários, né, tenham olhos para isso, né, e que consigam, então, implementar, né, ferramentas e inovações nas suas empresas. Até porque fica sempre aquele pensamento, né, de que é necessário inovar, mas muitas vezes isso também traz a necessidade de um novo investimento e aí muitas pessoas com medo de investir naquele momento, de saber se é o momento exato, se não é. Então, como chegar a essa decisão, né, Juliana? Sim, e vejo também, assim, não só a tecnologia em si, mas a forma como fazer. O próprio atendimento, a forma como atender o seu cliente. Nós podemos fazer grandes transformações, às vezes, com pequenas atitudes inovadoras, né, que não requer tanto custo.
Então, isso está no desenvolvimento da equipe, né? Então, no pensar da equipe. Por isso que é pensar, transformar e voar. Porque no momento que tu amplia a tua visão, né, tu consegue expandir, né, o teu negócio, né, através de novas atitudes. Claro. Sobre a convenção, o que é necessário para que o empresário possa participar? Quanto que custa? É de graça? Como é que funciona? Não é de graça. Eu não tenho agora aqui os valores, tá? Mas pode entrar em contato com a nossa CDL aqui de Cachoeira do Sul, pelo telefone 3722-2484, né? Que os nossos colaboradores vão estar passando as orientações, né? Nós parcelamos, facilitamos o pagamento, né? Em até 5 vezes, 5 parcelas. Então, que para todos mesmo participarem. O importante é não ficar de fora. Pode repetir o telefone da CDL? O telefone da nossa CDL é 3722-2484. Então tá jóia. Juliana, muito obrigado pela participação, pelas informações prestadas a nós, e nós desejamos também aos lojistas, enfim, aqui de Cachoeira do Sul, sucesso nessa caminhada até o fim do ano. A gente vê a economia do país dando leves sinais de melhoras, não é? E que isso, de fato, possa se consolidar, porque no fim das contas tem a ver com a vida de todos nós, né? Aquele que tem um emprego, que quem sabe esteja inseguro, mas quem está desempregado, buscando também uma vaga, certamente será aí bom para todos, né, à medida que a economia começa a ser reativada outra vez. Então, obrigado pelas informações e sucesso. Agradeço a oportunidade. Obrigada. E o NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações no nosso site, novotempo.com/NTSul, também pelas redes sociais. Você pode interagir conosco, mandar a sua sugestão de reportagem, a sua opinião, facebook.com/TV Cachoeira. Logo mais, às 7 horas da noite, tem o Jornal da Novo Tempo com as principais informações nacionais e internacionais. A gente se encontra amanhã aqui na tela da TV Novo Tempo. Até lá, tchau!